Na questão anterior, eu falei sobre a ambiguidade, né, que caiu, que foi pedida. Não me lembro por quê. Mas, enfim, acabei rabiscando aqui, eu acho que eu me lembrei da frase, que foi mais ou menos isso. Seus lábios não beijaram outros lábios. Foi de uma poesia. Não me lembro se foi exatamente FCC. Não interessa. O que importa é que é coisa interessante. Seus lábios não beijaram outros lábios. Aí eu venho aqui e faço a pergunta. O que não beijaram? Eu posso dizer que seus lábios, sujeito, não beijaram outros lábios, objeto direto. Quem beija, beija algo. E pelo fato de tudo estar no plural, eu também posso dizer que outros lábios não beijaram os seus lábios. Viu só? Se eu fizer, olha, a mesma pergunta aqui, a resposta aqui, ou a pergunta aqui e a resposta aqui, eu vou ter uma ambiguidade de sujeito, né, em relação ao sujeito, por estar, por todos os termos estarem no plural. Seus lábios não beijaram outros lábios. Outros lábios não beijaram os seus lábios. Então, nós podemos aí pensar de duas maneiras. Vamos à próxima questão de análise. De tudo isso, resulta o valor atribuído pela ética epicurista ao tempo. O valor atribuído resulta disso. Olha a inversão. Primeiro eu faço a pergunta. O que resulta? O valor atribuído. Sujeito. Ordem direta. O valor atribuído resulta de algo. Se resulta, resulta de. VTI de tudo isso, objeto indireto. Então, o verbo exige o mesmo tipo de complemento em desejo que constitui imposição. Quem constitui, constitui algo. VTD, objeto direto, e desta vez ele quer um objeto indireto. Viu só? Eu fiz isso de propósito. Porque na maioria das vezes é pedido o objeto direto como complemento. Só que isso não é regra. Não é, pode ser objeto indireto também. Então eu peguei, já coloquei isso aqui, porque senão fica. E se não achar o sujeito, olha como tem que trabalhar certinho. Se você não acha o sujeito primeiro, você já coloca que isso aqui é verbo transitivo direto e já acha que é a resposta. E já se lascou. Porque aí vem, de tudo isso resulta o valor atribuído. Aí você pensa rápido, assim. Se resulta, resulta algo. O valor atribuído, objeto direto e pronto, achou a resposta aqui. Desejo que constitui imposição. E não é. É a ordem inversa toda. O valor atribuído resulta em algo. Objeto direto, indireto. O primeiro tipo é o prazer em repouso. O primeiro tipo, sujeito, é verbo de ligação. O prazer em repouso, predicativo do sujeito. Então, nós temos aqui um verbo de ligação, não há objeto indireto, elimina. Eis o caminho que conduz à serena felicidade. O que conduz? O caminho, sujeito. Se conduz, conduz a algo. Conduz a algo, verbo transitivo, indireto, a serena felicidade, objeto
indireto, resposta C de sacolinha. D, o homem constrói sua liberdade. Quem constrói? O homem, sujeito. Quem constrói? Constrói algo, verbo transitivo direto. Sua liberdade no tempo, objeto direto. Então, não pode porque estávamos procurando um objeto indireto. Há também um plano de realidade. Lembra? Vamos fazer de novo. Há um plano de realidade. Há um plano de realidade. De novo. Existe um plano de realidade. Só para fixar, não vai errar isso. Há no sentido de existir, verbo transitivo direto, objeto direto. Existe intransitivo, um plano de realidade, sujeito. Não pode esquecer, tá? Depois do haver, no sentido de existir, eu tenho um objeto direto. Depois do existir, eu tenho um sujeito. Tanto que é por isso a questão do singular e do plural, né? Que todo mundo está cansado disso, mas a diferença entre há planos e existem planos. Há planos, VTD, objeto direto, oração sem sujeito. Existem planos, sujeito, verbo intransitivo e, claro, o verbo concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Tá ok? 5. De tudo isso, opa, 5 foi. Há também um plano, VTD, um plano de realidade, objeto direto, eliminada letra E. O que é que pode ser pedido na sua próxima prova? Próximas questões de análise sintática. Predicado, não acredito, não. Vamos tirar o predicado daqui. Tem que saber encontrar o sujeito, depois a predicação, depois achar o predicativo. Não esquece que um está ligado ao outro, verbo de ligação e predicativo, predicativo e verbo de ligação, e adjunta adverbial, que são as circunstâncias. O que acontece aqui é o seguinte: adjunta adverbial, circunstância. O que acontece aqui é o seguinte, presta atenção. Muita atenção. Para você saber pronome, para você saber análise sintática, você precisa saber pronome e verbo. Não tem jeito. Se não souber pronome, se não souber empregar o pronome, você não vai saber a análise sintática, você não vai saber colocar o complemento verbal. Se você não souber análise sintática, você não vai saber daqui para frente período composto, concordância, regência e pontuação. Meu aluno, análise sintática é o cerne da língua portuguesa. Se você sabe análise sintática, você vai saber interpretar, você vai saber fazer questões de concordância, de regência, de tudo. Porque a análise sintática nada mais é do que a junção, são as ligações dos termos dentro da frase. Se você souber analisar, você desvenda o mundo e desvenda a prova, tá? Então, tenha sempre muito cuidado com a análise sintática. Muita gente fala, Duda, eu tenho muita dificuldade em português. Sim, tem muita dificuldade em português, você pode ter certeza que é porque você não aprendeu a análise sintática.
Quem aprende análise sintática não tem dificuldade em língua portuguesa. Quem tem facilidade em exatas, obrigatoriamente tem dificuldade em língua portuguesa. Quem tem facilidade em humanas, tem dificuldade em exatas, que é o caso de matemática. Quem sabe muito bem português, não vai saber muito bem matemática. Vai conseguir fazer a prova. Tá? O nosso cérebro é assim, não tem jeito, não tem como fugir disso. Então, muito carinho, faça bastante exercício, bastantes exercícios, muitos exercícios, porque é uma parte extremamente importante. E vamos agora ao período composto. Período composto é o estudo da conjunção. Para que serve a conjunção? A conjunção liga orações. O consumidor já não precisa do vendedor para se servir, de modo que a visibilidade do produto se torna um fator chave. Bom, vamos ver. O consumidor já não precisa do vendedor para se servir, de modo que, por que eu uso de modo que? Porque aqui eu tenho uma consequência. Se eu tenho uma consequência, eu vou usar de modo que. O que eu já elimino rápido? Calma que já vem as dicas. Se é condição, não cabe. Se a visibilidade se torna, não dá. Mas é adversativa, também não cabe. Ainda que é concessiva, ou vou fazer mesmo que, embora é concessiva. Opa, ainda que é concessiva. Tá vendo? Às vezes acontece isso. E aí, não, mas será que é concessivo? Monta a frase. Ainda que estude, será difícil. Apesar de estudar, pode ser condicional também. Conquanto é concessão. Tá. Opa, não tem mais. Conquanto é concessão. Ainda que, mesmo que, ainda que estude, não será aprovado. Concessão também. E de modo que é conclusão. É consequência. Agora vamos ao detalhe, antes de me aprofundar aqui. É isso aqui. Já que se dedicou, obterá, obterá ótimo resultado. Muitíssimo pedido a ideia de causa e consequência e de causa e efeito, que é a mesma coisa. Causa e consequência e causa e efeito é a mesma coisa. Então, o que você vai fixar? Seguinte. Eu vou fazer a oração, eu vou fazer pergunta à oração. Obterá ótimo resultado. Pergunta. Por quê? Por que obterá ótimo resultado? Porque se dedicou. Resposta. A resposta é a causa. A resposta é a causa. Obterá ótimo resultado. Por quê? Porque ele se dedicou. Então, a resposta é a causa. O detalhe.
a oração para a qual eu fiz a pergunta, esta oração será a consequência. Qual a ideia que não pode ser perdida? A ideia é: onde há causa, há consequência. Onde há causa, há efeito. Galerinha, isso é lei da vida, não tem jeito. Causa e consequência, não tem jeito. É causa e consequência, não é? Se você está aqui estudando, está ralando, deixa de ir para barzinho, deixa de viajar, deixa de fazer várias coisas, deixa de namorar para estudar, você está ralando, você está ralando. É óbvio que a consequência disso será seu sucesso, será sua aprovação. Nós corremos atrás de nossos sonhos, não tem como. E para que possamos chegar, para que possamos alcançar, nós precisamos agir. Então é isso, é causa e consequência. Onde tem causa, tem consequência. E para não errar isso, é lembrar. Faço a pergunta por quê, obtenho a resposta é a causa. E para quem eu fiz a pergunta é a consequência, tá? Então vamos ver aqui o que aconteceu. Olha, o consumidor já não precisa do vendedor para se servir. Essa é a causa. Essa aqui é a causa. O consumidor já não precisa do vendedor para se servir. Isso aqui é a causa. De modo que a visibilidade do produto se torna um fator chave. É a consequência. De modo que eu costumo brincar, quem já fez curso de português com Duda Nogueira já está cansado de saber isso, mas assim, um jeitinho bem mineiro, acho que no curso de interpretação eu comentei também, um jeitinho bem mineiro para ficar fácil. Estou falando de mineiro porque minha família toda é mineira e eu tenho um pezinho na divisa. Eu nasci na divisa de Minas com São Paulo. Um pouquinho mais para Minas do que para São Paulo, mas enfim. E aí vem lá o mineirinho, né? O mineirinho que fala: por causa de quê? De modo de quê? É isso, né? Lindamente assim, com pão de queijo, com torresminho. Olha lá, por causa de quê? De modo de quê? Quando encaixar, é para ficar fácil de lembrar, é que não precisa escrever, né? Falar, olha, a Duda que ensinou isso. Quando couber o por causa de quê? Eu tenho uma causa. Por causa de quê? Né? E quando couber de modo de quê? Eu tenho uma consequência. Olha que gostoso que fica fazer. Vamos ver. Ainda que já tivesse, questão 2, ainda que já tivesse, licencinha aí porque caiu a minha caneta. Pronto, peguei canetinha, desculpa, a sumida da professora, voltei. Vamos lá, questão 2. Ainda que já tivesse uma carreira solo de sucesso, sentiu que era a hora de formar seu próprio grupo. Bom, ainda que tivesse. Outra redação para a frase iniciada por já tinha uma carreira. Qual que é a ideia aqui? Ainda que já tivesse uma carreira solo, tem que prestar atenção no sentido. Sentiu que era a hora de formar seu próprio grupo. Tá. Ele tinha uma carreira solo de sucesso e queria formar o grupo. Estranho, né? Normalmente é o contrário. O cara começa com um grupo e vai sozinho, não é isso? Já tinha, aí mudando, já tinha uma carreira solo de sucesso, mas sentiu que era a hora de formar o próprio grupo. O que acontece aqui? São
ideias opostas. O que nós temos são ideias opostas. É isso. Oposição. Por isso, a resposta é C. Ideias opostas na coordenação e não na subordinação. Vamos ver o que acontece? Assim. Coordenadas são orações independentes sintaticamente. Orações independentes sintaticamente. E sintaticamente. E subordinação são orações dependentes sintaticamente. Então, temos que pensar de que forma? Temos que pensar que na coordenação eu tenho uma oração explicativa. Na subordinação eu tenho uma oração causal. A pergunta é a mesma. O que muda? Essa ideia da dependência ou independência sintática. Outra coisa também, na coordenação normalmente aparece o porquê. Na causal aparece o já que, pegando os macetes de Carlos Chagas, tá? Tô falando isso no geral, em conjunção não, tô falando de Carlos Chagas. Presta atenção, nosso curso é de Carlos Chagas. Cada banca tem seu jeitinho, né? Tá? Aqui, a conclusiva na coordenada é a ideia do logo. Na subordinada, consecutiva, que é a ideia do de modo que. Então, para saber, né, se é coordenada ou subordinada, tem que pensar nessa questão da dependência ou independência sintática, né? Dependente ou independente sintaticamente, e prestar atenção na conjunção. Se você tiver um pouquinho de dificuldade, aí você olha a conjunção. Aqui, de maneira que, por isso, embora, desde que... O embora não cabia, né? O embora que daria a ideia de concessão, né? O embora que daria essa ideia de concessão, que aqui eu coloquei, adversativa. Aqui ainda mais, ó, na coordenada adversativa, que é o mas, o porém. Nossa, desculpa aí a letra, viu? Eu não consigo melhorar. Na subordinada, é a concessiva, que é o embora, o apesar de. Isso aqui é basicão de FCC. Se você quer acertar... Ixi, eu tô trocando tudo as sílabas. É papai. Pronto, agora melhora. Se você quer acertar questão de período composto de FCC, tem que saber este básico aqui. Isso aqui tem que saber. A coordenada e a subordinada e quando ela explica, conclui, né? Quando ela explica, ela é coordenada. Quando ela conclui, ela é coordenada. Quando ela indica adversidade, ela é coordenada. Causal, consecutiva e concessiva são subordinadas. Aqui não caberia o embora, de qualquer forma, né? Na questão 2. Então, tá resolvido. 3. E esses compositores estão, obviamente, vinculados um ao outro, embora seja fácil aos que estão familiarizados com a linguagem do período distingui-los. Sem qualquer outra alteração da frase, o elemento sublinhado acima pode ser corretamente substituído por. Sem qualquer outra alteração, pode ser substituído por. Embora. Ainda que, embora, ainda que, apesar de,
caberia, porque indica concessão. De modo que é consequência consecutiva, desde que é condição. Credo, mas você decorou? Não, pensa em você falando. Você será aprovado desde que estude. Condição, se estudar. Visto que é causa. À medida que é proporção. Pegadinha, pegadinha básica. Pegadinha básica. Olha só isso daqui. À medida que e na medida em que. À medida que é proporção. À medida que. Na medida em que é causa. Então, muito cuidado com essa diferença. Essa ideia de proporção são ações que acontecem ao mesmo tempo. Proporção são ações simultâneas. É isso aqui. Acontece isso junto com isso. À medida que estuda, mais aprende. Se você estudou, você aprendeu. À medida que lê, mais interessante ele fica. Ó, isso é fato, né? Quanto mais lê, mais interessante fica. Claro, você tem outras ideias. Então, à medida que é isso, acontece isso mais isso. Junto, né? São ações simultâneas, acontece junto. Na medida em que é causa. Então, por exemplo, na medida em que tenha estudado, foi aprovado. Ele foi aprovado porque ele estudou, ok? Então, não confunda isso, não. 4. Identifica-se relação de causa e consequência entre os seguintes fatos. Causa e consequência. Isso aqui, questão assim, normalmente é tirada de texto. FCC não coloca onde essas frases estão. E aí, muitas vezes, eu consigo fazer sem voltar ao texto. Eu não sei, isso é muito subjetivo, depende. Com treino, você chega lá. Eu consigo achar, assim, papum, lendo só aqui. Mas se precisar voltar ao texto, volte, tá? Pensa no seguinte, os seus concorrentes estão gabaritando língua portuguesa. Então, você vai ter que gabaritar também. Causa e consequência. Vamos lá. Tem aqui, é a questão 4. É que a dica aqui para quem eu faço a pergunta, só para relembrar, para quem eu faço a pergunta é a consequência. Presença de um grupo, letra A, presença de um grupo de pintores em Florença e a busca por conhecimento referente aos projetos. Aconteceu isso e isso. Isso mais isso. Aqui eu tenho ideias adicionais. Eu não tenho causa e consequência. Para eu ter causa e consequência, eu preciso fazer a perguntinha, por quê? Aumento da importância literária de Shakespeare e questionamento a respeito da autoria de suas obras. Opa! Começou-se a questionar se ele era realmente autor de suas obras. Por que começou a questionar? Porque a importância literária de Shakespeare cresceu muito. É isso. Começou a questionar a respeito da autoria de suas obras. Por quê? Por quê?
Por que aumentou a importância literária de Shakespeare? Resposta é a causa. A pergunta é a consequência. Letra B, encontramos. C, desconhecimento da língua latina e leitura de obras de Dante e Petrarca são ideias de adversidade. Não conheciam latim, mas liam latim. Isso aqui é pensando no texto, tá? Na verdade, eu coloquei que era só para entender essa ideia do, para quem eu faço a pergunta, é a consequência, que é isso que não pode esquecer, hipótese alguma. Questionamento a respeito da correta datação do Renascimento italiano e as características das obras produzidas nesse período. Não é informação consecutiva, são informações apenas, não há relação de causa e consequência. E letra E, busca por temas e formas ainda mais explorados na arte renascentista e conhecimento disseminado. Aqui nós temos apenas uma exposição de características, mas não coube a perguntinha por quê? Então lembrou, por que causa? Encaixei de modo que consequência. Só para finalizar aí, não só para finalizar não. Vamos fazer na próxima aulinha.